E já na sequência nós vamos passar então a chamar a Yasmin Brito da Clamper, que vai trazer para nós aí o tema, a importância da proteção coordenada nos sistemas GD e FV. Olá, senhores, bom dia, tudo bem? Bom dia não, já boa tarde por aqui, né? Prazer, eu sou Yasmin da Clamper, tá? Eu sou engenheira eletricista, consultora de negócios da Clamper, e hoje eu vim explanar um pouquinho aqui sobre proteção, né? A importância da proteção nos sistemas fotovoltaicos. Bom, para quem não conhece a Clamper ainda, nós somos especialistas na fabricação, desenvolvimento e produção dos dispositivos de proteção contra surtos, os chamados DPS. Nós somos uma empresa 100% brasileira e mineira. Já abro o convite, quem que estiver em Minas e quiser nos conhecer, comida mineira a gente garante. Então, assim, líder de mercado e presente desde 1991. São 30 anos fazendo um produto só, que é DPS. Tá? A gente vai entender o porquê da importância, por que a Clamper trabalha com um produto só. Bom, mas afinal, né, o que são surtos elétricos? Opa. Pronto. O que são surtos elétricos, né? Por que a Clamper investe num produto só? Por que nós trabalhamos com um único produto? Surtos elétricos são eventos de curta duração, caracterizados, né, por uma elevação brusca na tensão, né, na tensão nominal, 127, 220, seguido por um decréscimo lento. Isso ocasiona, né, danos na rede elétrica, danos significativos na rede elétrica, e a gente vai ter essa visão aqui. Bom, e o que muita gente não sabe é que os surtos elétricos, né, foi feito um estudo sobre apagão, sobretensão e surtos elétricos, e os danos da instalação, dentro da instalação, eles correspondem a 88% são de surtos elétricos, né, são números muito expressivos de fato. Então é importante essa visão, é importante que a gente entenda o que eles representam no nosso sistema. Bom, e o que são feitos, né? Quais são as causas dos surtos elétricos? 15% dos surtos elétricos, eles são feitos por descargas atmosféricas, né? Os chamados raios. 5% são do chaveamento de rede elétrica e 80% de liga e desliga de motores, que são os elevadores, por exemplo. Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu estou num prédio, né? Há 6 meses eu fui para um prédio, ele tem 4 andares, um prédio simples, né? E aí ele tem elevador, esse prédio, né? E tem a proteção, não é Clamper ainda, mas ele tem uma proteção que já estava instalada. E esse prédio, ele tem elevador. E aí, como por se tratar de um prédio pequeno, né, ele já, outro dia eu abri a caixinha, aí eu já vi que o DPS já está chegando no fim de vida útil, né, a tarjeta vermelha já chegou. Pode ser por diversos fatores, mas pode ser pelo fato também de que ele já trabalhou o suficiente, né, ele já chegou no fim de vida útil. Então, o liga e desliga de motores é uma causa que nem sempre tão falada, por exemplo, mas que a gente precisa ficar atento. Então, tanto nas instalações fotovoltaicas, tanto nas instalações da nossa casa, por exemplo, é algo a se ponderar. E falando de descargas atmosféricas, né, que é o evento mais visto, né, no sentido de ser de elevadas tensões, elevadas correntes, nós temos aí, para vocês terem uma visão, um gráfico, né, um mapa de densidade de descargas atmosféricas no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil ele é o segundo país com maior incidência de raios no mundo, né? São cerca de 78 milhões de raios por ano, né? São números de fato muito expressivos. E aí, para vocês terem uma visão sobre, né, quais os lugares, né, quais as regiões do país com maior incidência de descargas atmosféricas. A unidade medida, nós vamos ver mais na frente para vocês terem uma noção por que eu estou falando disso. A unidade medida NG, ela mede a densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. E esse aqui é um gráficozinho, né, de concentração de raios nas cidades do Brasil. Ele no site do ELAT, você consegue ter uma visão de qualquer lugar do país, de qualquer cidade do país, você consegue ter uma visão. Aqui eu peguei uma informação de São Paulo, para a gente trabalhar os números de São Paulo, que é 13, né, por NG, para a gente ter uma noção do quanto isso está próximo e quanto isso impacta a nossa vida e as nossas instalações. Bom, então, antes da gente falar disso,
As descargas atmosféricas, e pegando as descargas atmosféricas como os 15% lá, que eles correspondem aos surtos, elas podem ser diretas, né, que acontece diretamente na instalação, e aí, de fato, você vê o impacto, né, você vê pegando fogo, raio, toda aquela cena mesmo, né, e indiretas, que chegam às nossas instalações pelos campos eletromagnéticos, né, então, assim, você não é visível com tanta facilidade. E aí, pegando a descarga direta, né, e pegando um sisteminha de uma usina com área de 288 metros quadrados, uma usina padrão, algo comum, né, de se acontecer. E quando eu falo de descarga direta, fazendo uma conta bem simples, viu, pessoal? Com aquele ING que eu passei lá atrás de concentração de raios, né, considerando de São Paulo, que é 13 por descarga atmosférica por quilômetro quadrado por ano, e considerando essa área, a gente tem um período entre descargas atmosféricas de 267 anos, né? Uma descarga direta. É a mesma coisa que ganhar na loteria, né? Você vai ter que realmente se esforçar para ver uma descarga atmosférica a olho nu, para conseguir estar presente num evento como esse. Então é algo que não é tão comum, né? Não é algo que é tão presente nas nossas vidas. Porém, quando eu falo de descargas indiretas, que as descargas que acontecem ao redor da instalação até 500 metros, seja em qualquer dos lados, esse número reduz drasticamente, né? Eu passo a ter um período entre descargas de a cada um mês, ou seja, a cada um mês a nossa instalação, seja instalação fotovoltaica, seja instalação da nossa casa, seja qualquer tipo de instalação, ela está sujeita a uma descarga indireta. Bom, mas o que o DPS faz, né? Qual é o princípio de funcionamento do DPS de uma forma bem simples mesmo? O DPS, quando o sistema está operando na tensão nominal, 127, 220, ele funciona como uma chave aberta. Ou seja, ele não tem nada, ele não faz nada no sistema, né? Ele não há interferência nenhuma no sistema. Porém, quando ele vê a presença dos surtos, desse pico de fato, dessa sobretensão transitória, desse pico de tensão, ele funciona como uma chave fechada, ele limita a tensão a níveis seguros e desvia a corrente. Então, é um princípio simples, né, do DPS, mas que é essencial para a proteção dos sistemas. Bom, e aí vamos falar um pouquinho do que a gente tem visto, né, que é a proteção interna dentro do inversor. Quando eu falo de proteção interna dentro do inversor, por norma, né, a IEC 643, ela diz que todo eletroeletrônico ele precisa de uma proteção interna. Ou seja, essa televisão tem uma proteção, o computador tem uma proteção, todo equipamento tem uma proteção interna. E não seria diferente do inversor, né? O inversor ele possui uma proteção interna, é essencial que ele de fato possua essa proteção interna, só que isso não extingue a necessidade do uso de uma proteção externa. Por quê? Porque você está trazendo o surto para dentro do ambiente do inversor. A gente vai falar de uns outros motivos mais para frente, mas principalmente por esse motivo. Eu tenho aí sistemas que vão durar 25 anos, é o que nós estamos prometendo, 20 anos, 10 anos. Então, você reduz muito o payback da sua instalação, do seu sistema, quando você traz o surto para dentro do ambiente do inversor. Mesmo que o inversor não vá queimar de imediato, mesmo que os surtos sejam brandos, você esteja numa região do país que de fato não tem tanta incidência de descargas atmosféricas, todo esse tempo, esse tempo que ele vai durar, esses 25 anos, esses 20 anos que ele vai durar, recebendo tanta porrada, tanto surto dentro do ambiente do inversor, os moldings, tudo que está em paralelo com ele, que de fato é mais sensível, e a gente já tem visto isso, viu, pessoal? Eu estou falando porque a gente já tem visto isso, tudo que está em paralelo a ele, que tem essa sensibilidade, ele vai embora com mais facilidade. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de proteção externa ao inversor. Não trazer para dentro do inversor esse campo, esse surto, esse problema de fato. Bom, e aí o que a gente recomenda, né? O que se faça? Uma proteção coordenada, que além da proteção dentro do inversor, que é fundamental também, você tem uma proteção externa, né? Uma proteção que possa chavear, uma proteção que tire dentro do inversor esse surto, que dê uma segurança à sua equipe de manutenção, à sua equipe de instalação, que dê uma satisfação ao cliente do fato de que você não vai precisar tirar esse inversor quando essa plaquinha de circuito impresso sair, então que dê essa estabilidade ao sistema, que dê essa garantia, essa segurança
ao sistema. Bom, e por que utilizar a String Box, né? A String Box é um DPS, né, que é essencial para a proteção coordenada. Ela faz essa proteção coordenada com o inversor, né, e possibilita e desvia, né, a corrente, limita a corrente ao que o inversor suporta. Então, o inversor ele vai receber um surto que de fato ele suporte, né? O DPS ele vai receber todo o sistema primeiro, né, o surto primeiro, e de fato vai receber. Vou esperar um pouquinho, pessoal. E de fato ele vai fazer, ele vai limitar mesmo a atenção a níveis seguros, a níveis que são suportados pelo equipamento. Bom, e aí alguns motivos, né, de por que utilizar uma proteção fora do ambiente do inversor, uma proteção externa ao inversor. O que eu tinha falado inicialmente é possibilitar, de fato, um maior distanciamento entre o inversor e a linha energizada, garantindo segurança à instalação, à equipe de manutenção, a quem está próximo a isso, possibilitar o uso de dispositivos de proteção contra surto. Hoje o que se vê dentro dos DPS, em sua maioria, é que eles são placa de circuito impresso, ou um módulozinho soldado no próprio inversor, soldado na placa. Então, eles, em geral, eles possuem uma menor capacidade e, consequentemente, uma menor vida útil, né? Eu estou falando que o DPS ele tem 3 varistores e, em geral, essa placa de circuito impresso tem 1 varistor. Então, há uma diferença, há uma diminuição da capacidade de vida útil. Ele possibilita também o tratamento, né, o tratamento do surto fora do ambiente do inversor, que é o que eu acabei de falar. Independência técnica, logística e financeira dos fabricantes de inversor. Você consegue ter essa flexibilidade de fato, não depender, né, de que haja uma troca, que a equipe do inversor, a equipe da garantia tire essa instalação e demore 30 dias, não sei, e haja uma insatisfação do cliente final. Disponibilidade no mercado nacional e a preços acessíveis. Com facilidade você se encontra um DPS, seja Clamper, seja de outra marca, você encontra com facilidade no mercado nacional. Nós temos bons produtos no mercado nacional. Permite acesso visual, indicador do fim de vida útil, né, de cada plug. A String Box da Clamper, o DPS da Clamper, ele possui o indicador de fim de vida útil, né, pode ser trocado com o sistema energizado, cada plug. Então, assim que você vê que o fim de vida útil do DPS chegou, o DPS pode ser trocado com o sistema energizado, tem uma facilidade de troca. Né? Então, são esses alguns dos motivos mesmo. Não requer, né, a abertura do invólucro para substituição dos plugs, que é o que eu falei um pouquinho. E aí uma visão, né? Mas Yasmin, é de fato necessário? Está na norma? DPS precisa mesmo? Isso existe, né? É necessário? Bom, pessoal, essa é uma visão para vocês terem, né? A IEC, por exemplo, 61643 fala da linha de corrente contínua, né? A questão 11. A 6164331 fala da corrente alternada, né? Corrente contínua, perdão, publicada, né? A 61643-21 fala do DPS conectado em linha de telecomunicação, também é algo essencial para que vocês tenham uma visão. Isso é só para que vocês tenham uma visão mesmo. Se quiser, eu passo esse slide depois, posteriormente, pode me procurar. E a instalação do DPS também está totalmente certificado, né, totalmente respaldado por normas. Então é importante que vocês, como integradores, tenham essa visão, né, saibam que é necessário no projeto de vocês essa instalação. Bom, e agora apresentar um pouquinho para você só do que é de novidade, tá? Vai ser bem sucinta mesmo. Nós estamos lançando agora a String Box com MC4, né? Para que haja facilidade mesmo, para quem já usa esse componente, para que tenha essa facilidade. A String Box é do mesmo formato da nova String Box, né, caixa IP65, corrente máxima de 32 amperes, já prevendo mesmo essas variações do módulo, né, módulo bifacial chegando aí. Então, já prevendo esse aumento de corrente, nós temos essa nova String Box, dispensa a necessidade de furação, material com proteção UV. Então, um produto de fato muito robusto, né, para quem já trabalha com MC4 ter essa facilidade. Nós estamos lançando agora também
o DPS de 1.500 para essa proteção da GC mesmo, da geração centralizada. Então a gente já está com esse DPS, ele também é um DPS base mais plug, né? Permite a troca com o sistema energizado, tem a sinalização remota, né? No caso de uma GC, de uma geração centralizada, é essencial que tenha essa sinalização remota, desligador apropriado para corrente contínua, o que é essencial, viu, pessoal? A gente tem uma visão, né, como o Márcio, nosso amigo aí, o desligador de corrente contínua é totalmente diferente do desligador de corrente alternada. Nós estamos trabalhando com tipos diferentes de corrente, ela é muito mais perigosa, né? É totalmente diferente o arco de extinção de corrente alternada para corrente contínua. Então é essencial que você trabalhe com um DPS solar, né? Com um DPS de corrente contínua de fato. E agora, né, a Frontbox, a gente já tem um DPS, já trabalhamos com o DPS há muito tempo, e agora a gente lançou para facilitar mesmo a vida de quem instala e tudo, a caixa já montada, no mesmo padrão da caixa CC, IP65, grau de proteção, material com característica de não propagação e auto-extinção de fogo. Nós temos vários modelos, né, de disjuntores, tanto bifásico quanto trifásico, então para que a gente tenha essa facilidade aí para vocês. Bom, pessoal, era isso, era só uma visão bem sucinta mesmo do como isso impacta a nossa vida, os nossos sistemas, né? O quanto é importante que a gente tenha essa noção da importância do DPS, da importância da proteção coordenada. Eu estou aqui, então, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.